Conselheiro Acácio de hoje traz uma notícia gravíssima dentro do cenário internacional, ligado evidentemente ao marxismo cultural, à agenda do marxismo cultural, que a maioria das pessoas não sabe que faz parte da agenda do marxismo cultural. O Papa Francisco declarou a abertura oficial da religião mundial. Há vídeos franceses sobre isso e vídeos circulando pela internet. O que significa isso? Uma religião universal. Essa agenda só é possível de ser entendida dentro de uma perspectiva ampla. É curioso a declaração do Papa Francisco neste momento em que a Europa está sendo assolada por uma perseguição às ideias e aos valores cristãos. Né? E não somente a Europa. Segundo dados estatísticos oficiais, morrem por ano de 100 a 120 mil cristãos assassinados. Isso equivale a 5 guerras do Iraque anualmente. É curioso, portanto, que uma Europa e um radicalismo contra a cultura, os valores, o pensamento e a religião cristã nesse momento estejam sendo incitados agora, em loco, ao vivo, com inúmeros vídeos, onde está mais do que claro que, por exemplo, é impossível haver uma coexistência pacífica entre o mundo islâmico religioso e o pensamento religioso da cristandade. Não porque a cristandade rejeite, mas porque, sobretudo, segundo os mandamentos da Sharia, é impossível o mundo islâmico conviver em paz com todo aquele que não é islâmico. Isso faz parte dos mandamentos da Sharia. Por conseguinte, esta comunicação oficial do Papa Francisco é no mínimo esdrúxula. O que é que está por trás disso? Existe um livro do Monsenhor Juan Cláudio Sanahurra chamado Poder Global e Religião Universal, editado pela Eclésia. Neste livro, capítulo 4, faz parte de um projeto globalista internacional de metacapitalistas que querem controlar o mundo. Uma das estratégias de controle do mundo é a unificação de todas as religiões. Como é que as religiões poderiam ser unificadas? Mas existe uma particularidade nesta unificação. Eu vou ler para vocês o que está escrito no capítulo. Uma religião sem dogmas. Infiltrar as religiões. Entre as conferências do milênio que a ONU promoveu em Nova York no ano 2000, teve lugar a Conferência de Líderes Religiosos, também chamada de Cúpula Mundial de Líderes Espirituais e Religiosos para a Paz, que foi organizada pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, e uma coalizão independente, entre aspas, de diferentes credos, reunida por Ted Turner, que é o dono da rede de televisão CNN dos Estados Unidos. Ted Turner é exatamente o mega bilionário cujo projeto globalista internacional tem por objetivo específico exterminar 2/3 da humanidade. Claramente. É graças ao Ted Turner que, com a doação de $1 bilhão, a ONU construiu o seu prédio. Voltando, coalizão independente de diferentes credos reunido por Ted Turner sob o nome de United Religions Initiative, Iniciativa das Religiões Unidas, URI, ou seja, é uma religião tutelada pela ONU. A ONU passa a criar uma igreja da ONU ligada às religiões. A URI condena a noção tradicional de evangelização cristã,
Não tolera a catequese, uma vez que a considera uma forma de dominação. Confunde-se aqui com as correntes que promovem, até mesmo com uma violência anticristã, a volta ao paganismo e a idolatria dos chamados povos originários, saturada de panteísmo. O URI se manifesta contra as religiões dogmáticas, como sendo promotoras do fundamentalismo, e se declarou a favor do aborto, da liberdade sexual dos adolescentes, da legalização das uniões homossexuais e contra o crescimento insustentável da população. Vamos ver o que isso significa. A URI é contra todas as religiões reais, existentes e que existem há mais de 2000 anos. É isso que significa o texto. A URI é a favor e patrocina abertamente toda a agenda de morte e de assassinato à população mundial. A URI é contra a manutenção do crescimento da população do mundo, porque diz que o mundo não consegue sustentar em termos de alimento o crescimento populacional, o que é uma falácia aberta, clara, notória sobre isso. Voltando à leitura do documento. O documento final, ou programa de ação da cúpula, pretende superar as religiões dogmáticas, aquelas que ensinam princípios imutáveis, ou seja, que ensina que o homem é um ser imortal, que ensina que o mundo foi criado por Deus, enfim, que ensina que existe a trilogia da perfeição dos gregos, o bem, o bom e o belo. Aquelas que ensinam princípios imutáveis, às quais são atribuídas raízes violentas e fundamentalistas, em oposição radical à nova civilização do diálogo, da paz e do desenvolvimento. Entenda o seguinte: todas as vezes que você ouvir um discurso falando de civilização da paz, do diálogo e do desenvolvimento, é sob a tutela da ONU, ou seja, é a civilização do diálogo, da paz e do desenvolvimento, entendido sobre os critérios da URI. Quem determina esses critérios? Grupos de grandes metacapitalistas. No documento final, os líderes religiosos se comprometeram a não ensinar as verdades dogmáticas, princípios imutáveis, a relativizar sua linguagem e a não catequizar. A Santa Sé não assinou esse programa de ação, já que se opõe à essência do cristianismo. O evento recente foi a reunião de 2004 em Amsterdã, organizado pelo governo holandês e pelo Fundo de População das Nações Unidas, em preparação ao Cairo +10, que tratou sobre direitos sexuais e reprodutivos, cultura e religião. Uma das conclusões consideradas como vital do documento final foi a necessidade de investir recursos humanos e financeiros para convencer líderes religiosos a democratizar seu discurso sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos. Para este fim, em outubro de 2008, foi criado em Istambul, por iniciativa do Fundo de População e com a participação de 100 líderes religiosos de 75 países, entre os quais representantes hindus, budistas, sikhs, judeus, cristãos e muçulmanos, a Global Network to Fight Maternal Death, AIDS, POWERT, Rede Global de Enfrentamento à Morte Materna, AIDS e Pobreza, que deu origem à Rede Interconfessional Global em População e Desenvolvimento. Muito bem, é a partir disto aqui, que está na página 71 e 72 do livro Poder Global e Religião Universal, do Monsenhor Sanuha, que nós podemos entender o pronunciamento oficial do Papa Francisco. O Papa Francisco acabou de aderir a este projeto meta-globalista internacional de grandes capitalistas, um projeto diretamente financiado por grupos que unem comunismo e capitalismo para destruir a civilização ocidental. Isso significa que tudo aquilo que você entende como pai, pátria, família, valores espirituais e o fato de você e de mim sermos seres humanos, o Papa Francisco acaba de avalizar, de colocar o Vaticano no meio desta grande cruzada internacional contra a cultura ocidental cristã. De fato, o que é que está acontecendo? Segundo as profecias de São Malaquias, este Papa é realmente o último Papa.
é aquele que faz parte do séquito do anticristo. Não há outra visão em relação a isto. É a preparação para o fim do mundo e para o extermínio da raça humana. Este livro, Poder Global e Religião Universal, é um livro fundamental para que vocês tenham acesso a esse grande plano internacional que envolve a destruição de todas as religiões. O movimento Nova Era faz parte do projeto de destruição das religiões e está inserido no bojo disso. O problema é que a maior parte da população não tem a menor ideia do que está acontecendo. Procure se informar mais e melhor. Vejam vocês que a agenda globalista de apoio às minorias religiosas, de apoio à agenda pró-abortista, de apoio às feministas, de apoio ao movimento homossexual, etc., 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 faz parte deste grande projeto dos metacapitalistas, incluso aqui a divulgação maciça dos projetos de neo-vegetarianismo que estão disponíveis. Até o próximo, Conselheiro Acácio.